Bom, irmãos, a igreja, onde é que ficava Pérgamo? Pérgamo era uma cidade, o termo, né, relacionado a essa cidade, veio do termo purgas, isto é, significa torre, ou torre forte, o castelo, ou torre fortificada. Era uma das principais cidades da Ásia Menor, que hoje é na Turquia. A Pérgamo havia muito comércio no Império Romano, né? As estradas e tudo mais. Pérgamo tinha também o fabrico de pergaminhos. A palavra pergaminhos vem da cidade de Pérgamo, tá? Que foi lá que se originou o pergaminho, que eram materiais feitos de couro de animais, onde foram escritos a Bíblia, por exemplo, né? Os escritores bíblicos escreveram em pergaminhos, que foi inventado lá em Pérgamo, couro de animais. Também na cidade de Pérgamo havia um templo erigido a César Augusto, um dos primeiros imperadores de Roma. Também altares e estátuas edificadas para o imperador Trajano, também ao imperador Sétimo Severo. Por detrás da cidade, aliás, haviam também alguns altares, ou um monte lá, meio que triangular, e naquela montanha, 300 metros de altura, haviam altares dedicados a deuses pagãos. A idolatria era imensa. Vamos falar um pouco mais adiante, quando lermos aqui a carta de Pérgamo. Então, esses altares faziam referência contra esse monte, né? Nesse monte faziam uma referência contra o Monte Santo de Deus, descrito lá em Isaías 14:13 e Ezequiel 28:14-16. O culto ao imperador criou ali um trono de Satanás, talvez havendo nisso uma alusão à colina acima descrita, sobre a colina que nós acabamos de falar. E a igreja cristã se recusava a participar desse culto, automaticamente taxada de traidora, tendo de sofrer as consequências de sua recusa. Bom, no verso 12 aqui de Apocalipse capítulo 2, diz assim: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, ou seja, essas coisas diz aquele, um termo, é uma expressão, assim diz o Senhor, né? No Antigo Testamento os profetas falavam, assim diz o Senhor, a mesma coisa. Os apóstolos dizem, essas coisas diz, né? Assim diz o Senhor. Então, está se referindo a alguma característica de Cristo que nós já descrevemos lá no capítulo 1. Então, todas as características de Jesus, mas não é aleatório. Cada característica de Jesus, tá? Não faz referência, aliás, faz referência à situação e à remediação para a igreja naquele momento. Lembrando, irmãos, sobre a introdução que falamos também há 15 dias atrás, essas cartas do Apocalipse são para todas as igrejas em todos os tempos. Esses problemas, esses elogios, essas situações ocorrem em todo tempo e todo momento, e cada igreja tem uma situação diferente, tá? Então, cada comunidade cristã reunida tem situações diferentes encontradas nessas cartas aqui. Então, é preciso que nos identifiquemos onde e como está a nossa vida como comunidade e a nossa vida como indivíduo, tá certo? Bom, e no texto aqui, Apocalipse 2, verso 12, ele diz, somente uma característica,
aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Eu tinha falado que a espada era como uma língua, literalmente como uma língua. Então, a espada que saía da boca de Jesus saía encurvada, assim como uma língua bem grande, né? Uma representação, era uma espada trácia, né? do reino da Trácia, que os romanos adotaram para a cavalaria, aliás, adotou esse tipo de espada, que significava mais uma espada para a execução de justiça, tá? E isso transmite à igreja de Pérgamo a ideia de que o verdadeiro juiz é o Cristo exaltado. Então é uma espada executada, um juízo. Não do juiz é o Cristo exaltado, não os oficiais romanos. O poder final pertence a Deus, e nada que os pagãos façam mudará a realidade. Porque também, irmãos, ele também fala de propósito sobre a espada. Primeiro, porque é uma espada de justiça, executar justiça. Também porque o procônsul romano, responsável pela província romana, residia em Pérgamo. E o símbolo de sua total soberania sobre cada área da vida, especialmente para executar os inimigos do Estado. E era esse tipo de espada, era usada pelo próprio procônsul romano, estando ali na Ásia Menor, na cidade de Pérgamo. Então Jesus se opõe ao procônsul, porque o evangelho é opositor a esse tipo de império que induzia a idolatria. Bom, conheço o lugar que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Irmãos, Jesus diz aqui que conheço. Isso é muito profundo, não é algo superficial. Eu tenho colegas, eu tenho amigos, eu tenho um conhecido ali na cidade tal, no lugar tal. Quando nos referimos a um conhecido, é superficial, eu conheço fulano, é conhecido meu. Mas o conhecimento que o texto está falando aqui é um conhecimento profundo. E ele diz aqui, ele sabe, ele conhece tudo, ou seja, a localidade, ele diz aqui, o lugar em que habitas. O texto está dizendo o lugar em que habitas, não foi com turistas a quem Jesus se referia, mas as pessoas nascidas e criadas naquele ambiente hostil, opositor ao Evangelho. Ou seja, Jesus não está falando com pessoas que estavam transitando pela cidade de Éfeso, mas sim com residentes. Então, irmãos, Jesus sabe o local onde nós moramos, por onde andamos. Jesus conhece muito bem as situações, Ele está por dentro de tudo, as nossas intenções no nosso ambiente de morada. Ele conhece o mundo pagão. O texto diz que onde Satanás habita, onde está o trono de Satanás. Ou seja, é mais viável que isso aqui se refira tanto aos imperadores, né, a adoração aos imperadores, como também àquela colina de 300 metros de altura, aquele monte, aquela montanha, que era a atração da cidade, onde havia uma adoração a vários deuses, altares pagãos, ao culto a Esculápio, um dos deuses lá em forma de serpente, e também um culto a Zeus havia nessa colina, nesse monte.
e que fazia significativo contraste contra o monte de Deus, como falei no início. No entanto, um traço arquitetônico ou local que se tinha em mente, mas sim, não é tanto, aliás, irmãos, não é tanto um traço arquitetônico ou local que se tinha em mente, mas sim a oposição romana e a perseguição aos cristãos. Isto é central. Por mais que a gente se refira que o termo, né, onde Satanás habita está relacionado às estátuas, à adoração ao Império Romano, também relacionado àquela colina por trás da cidade, aquela adoração a Zeus, a Esculápio e a outros deuses. Mas em tudo isso, nós precisamos entender que esse trono onde Satanás habita não necessariamente somente um local específico, mas sim onde há oposição a Cristo, onde há oposição ao Evangelho, perseguição, morte aos cristãos, entendeu? Então, basicamente, todo esse planeta onde ele está a passear e a rodear por toda a terra. Então, onde ele habita, já Satanás não habita no inferno, ele habita sobre a terra, ele busca quem possa tragar, ele se opõe à imagem, à criação de Deus, ao homem, e alia-se outros homens ao seu favor contra aquelas pessoas cristãs, contra nós, contra o povo de Deus. Bom, ele também faz um elogio, ele sabe, né? Ele conhece também o local onde vivenciamos o trono de Satanás, né? Essa referência à perseguição, à idolatria e tudo mais. Também que conservas meu nome. Esse conservar, queridos, é segurar com todo o ardor, com toda a força, é se agarrar firmemente. Conserva o nome. É interessante aqui nome, porque vai ter a ver com a promessa. É muito interligado, queridos, esses textos bíblicos que Jesus fala às igrejas. Ele diz aqui, né, conservas meu nome, agarrar energicamente e a permanecer firme. Por exemplo, Jesus segura firme as 7 estrelas, né, no capítulo 1, nós já falamos. Enquanto guarda as igrejas, aqui os crentes se apegam firmes ao nome de Jesus, à identidade, ao Senhor. Por exemplo, Jesus, veja sobre essa questão de nome. Sobre o nome, Jesus deu nome a Simão. Não chamarás mais como Simão, mas Pedro, tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja e tal, que Jesus fala em Mateus capítulo 16. Mas logo no capítulo 1, Jesus, de Mateus no caso, né? Capítulo 1, 21 e 25. Não, aliás, Mateus 16 mesmo. Que Pedro, Petros, pedrinha, rochas, pedaço de rocha, ou Cefas. Cefas é a mesma coisa, só que é aramaico. Cefas, Petros, Pedro, tá? Uma nova identidade, nome é uma coisa muito séria. Devemos colocar nomes em nossos filhos pelo significado, pela profundeza que tem. É uma identidade que vai percorrer por toda a vida. Então, está se relacionado ao nome de Cristo, se apegou ao nome de Jesus. Quando são dados novos nomes aos crentes,
eles têm uma nova identidade, uma nova família. Portanto, permanecer fiel ao nome de Jesus significa viver à altura da responsabilidade dessa nova identidade, resistindo à sedução deste mundo. Pegar-se firmemente ao nome de Jesus estar nos ombros o nome de Jesus com responsabilidade, negando os prazeres da vida terrena e assim permanecer no Senhor, resistir às seduções deste mundo, pegar-se a essa nova identidade, a identidade que antes de eu estar com Cristo e agora que eu estou com Cristo, é uma vida contrária a este mundo perverso. Também ele diz aqui sobre o meu nome e não negaste a minha fé. Está ligado ao testemunho fiel. Enquanto conservas meu nome, está ligado à perseverança. E não negaste a minha fé, né, está relacionado ao testemunho fiel daquela igreja. Não negaste a minha fé ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós. Irmãos, Jesus faz questão de que no passado, lembrando bem, que no passado aquelas pessoas tiveram uma fidelidade muito superior a Deus. Ele lembra de Antipas. Antipas era um antigo líder da segunda geração lá da igreja de Pérgamo. E Antipas, ele foi martirizado, ele foi colocado dentro de um boi incandescente de bronze, e ali, debaixo daquela fogueira, ele foi cozido vivo. Conta-se que naqueles momentos em que ele estava sendo cozido, ele estava orando e louvando a Deus, enquanto os seus inimigos estavam rindo e caçoando de sua cara e do nome de Jesus. Jesus faz questão de mostrar para eles, sabe o que é fidelidade? É isso, é não negar o meu nome, é ser fiel até a morte. E nos versos 14 e 15, ele diz assim: outro sim também tu tens, o que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. A doutrina dos nicolaítas, a doutrina de Balaão, e os que da mesma forma sustentam a doutrina dos... Isso, tanto os nicolaítas como os da doutrina de Balaão, eles são do mesma seita, variações de uma mesma seita, que ele vai falar aqui nesses versos seguintes. Bom, quando a Bíblia fala de Balaão, queridos, em Apocalipse é a última vez que se refere a Balaão, mas há outras menções a essa doutrina de Balaão, que é o caminho de Balaão, 2 Pedro 2,15, sobre o erro de Balaão, Judas, né, verso 11, 2 e 3, aliás, versos 2 e 3 e 11 de Judas, né, o livro antes de Apocalipse. Bom, mas quem era esse Balaão? Né? Balaão, ele está registrado lá em Números, capítulos 22 a 24, ele junto com o rei Balaque, Balaão era um profeta pagão, que se dizia que conhecia a Deus, ao Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, e ali ele foi induzindo a Balaque a fazer induzir a adoração aos ídolos pagãos, né? A oferecer as mulheres daquele reino para que os homens de Israel pudessem se relacionar com essas mulheres e assim, significando aliança, né? Relação sexual, e aí aqueles homens iam passar a adorar aquelas divindades.
Isso é muito sério, irmãos. Eu voltei, eu estava vindo hoje de Uber para cá, para a igreja, e eu percebi que era um árabe. Ele é paquistanês, um motorista, mal falava português. Eu vi lá que ele tinha colocado, né, na observação que falava árabe, falava inglês e um pouco português. Conversando com ele, né, gastando um pouco de árabe que eu sei e também o inglês que estou estudando. Conversando com ele sobre islamismo e tal, ele é muçulmano, né, islâmico, e falando sobre a situação lá, na guerra lá, Índia, Paquistão e tal, aqueles problemas todos lá, perto do Afeganistão, que os talibãs na fronteira, não sei o que e tal. Ele é de origem sunita, de onde se originou também o Estado Islâmico no Oriente Médio. E ele, poxa, você sabe muito sobre os islâmicos, né? Aí foi que eu entrei com Cristo, falando de Cristo para a vida dele. Mas eu perguntei a ele, para que propósito ele veio? Por que você veio? Eu sei que lá é muito pobre, a situação lá é difícil. Ele disse, o mundo todo, né? Muitos lugares a situação é difícil. Mas por que você veio? Aí ele disse, porque eu vim aqui porque eu conheci uma mulher brasileira daqui dessa cidade e ela convidou para vir. Comprou a passagem, veio, ficou aí, agora está rodando de Uber. Aí, diga mais. Aí ele, porque, né, ela se tornar islâmica. Então, ela já era quando você a conheceu? Ela disse, não era islâmica, não. Aí ele veio fazer proselitismo através de uma relação afetiva. Dá para você ver o sacrifício que esse rapaz fez em nome de um Deus que não é o nosso Deus, o Alá, né, do islâmico, é uma outra divindade, né, mesmo que não tenha imagens e tal, e tenha profeta Maomé, né, o profeta, entre aspas, como um Jesus, como Jesus é para nós, né, Senhor. Ele sacrificou a vida dele lá no Paquistão, que é mais seguro para ele, de vir para o Brasil, para casar-se com uma mulher não islâmica, para tornar ela islâmica, e a partir dela, os filhos que ele gerar, um por ano, todos islâmicos. Dá para você? A firmeza de um camarada desse, veja que situação. Então, irmãos, vamos prestar atenção. Vamos prestar atenção naquilo que Balaão fez com o povo de Israel. Foi isso. Ele induziu para que o povo se relacionasse com as mulheres e ali elas oferecessem seus deuses e aqueles homens passassem a adorar os deuses. Eu conheço outras pessoas, até cristãs, que se relacionam hoje com muçulmanos que vieram do Marrocos, que vieram da Arábia Saudita, e eles fazem isso constantemente, fazendo contato pelo Instagram, pelo Facebook, e as mulheres ficam caidinhas, carentes e tudo mais, e assim são engolidas pela doutrina, pela falsa religião islâmica. Irmãos, voltando aqui ao texto, segundo as tradições judaicas, Balaão se tornou o símbolo de todos quantos ensinaram ou encorajaram o povo de Israel a envolver-se na idolatria e que naturalmente incluía os vícios pagãos que acompanhavam esses sistemas, os quais eram os excessos da gula, alcoolismo, prostituição, idolatria e tudo mais. Nos versos 14 e 15, ele diz assim: tenho todavia contra ti algumas coisas que tem aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam as doutrinas dos nicolaítas. Provavelmente é uma seita chamada gnosticismo, que propagava de que
a matéria, o corpo é mau. E assim nós precisamos experimentar a promiscuidade, a prostituição, outras experiências de vida, para que a gente adquira experiência, conhecimento e venha assim alcançar as maravilhas do Altíssimo e tal. O gnosticismo era secular, mas se alinhou com algumas doutrinas bíblicas no meio dos irmãos. Então Jesus está repreendendo a igreja de estar tolerando essas falsas doutrinas. É muito sério. E os nicolaítas? Provavelmente os nicolaítas alguns acreditam que os nicolaítas eram discípulos do Nicolau de Antioquia, aquele diácono que foi escolhido lá em Atos 6, mas pois o qual, muito bela, ofereceu a outros homens cristãos, a fim de aplacar a inveja deles. Essa linha tem pouco fundamento histórico, mas o mais provável é que era algum líder chamado Nicolau, né, ou alguma variante da seita gnóstica. Em outras palavras, a mentalidade pagã, no tocante às questões sexuais e outras, tornou-se a mentalidade prática e a doutrina da igreja dali de Pérgamo. Os gnósticos julgavam-se e aconselhavam contaminar o corpo, a fim de agradá-lo e a fim de degradá-lo, porque se do corpo mal, né, com aqueles versículos lá, a carne é fraca, aí se propagou, né, essa seita junto com alguns textos que eles julgavam que, está vendo que a matéria é má? Está vendo que a carne é fraca? Eu já vi crentes dizer, isso aqui é podre, isso aqui, vai por debaixo da terra e tal, isso aqui não serve para nada. Não, irmãos, valorize seu corpo. Corpo, a matéria, vai ser transformado pelo Senhor Jesus, é esse mesmo corpo. Agora não é para idolatrar o corpo, aí é outro problema, né? O culto ao corpo é outro problema. Não vou nem entrar nisso. Mas o corpo deve ser valorizado. E quando a Bíblia fala algumas situações, carne, não está se referindo propriamente dito ao corpo em si, está se referindo à natureza humana pecaminosa, que é manifesto através das atitudes no corpo, tá? Então, não, nosso corpo não é essencialmente mal, ele foi afetado, mas não é essencialmente mal, certo? Essencialmente mal é a nossa natureza perversa, interior. Templo do Espírito Santo, olha aí, participem, irmãos, deixe seu comentário aí, pelo amor de Deus, também. Não deixa eu falando sozinho, não. Pode falar, viu? Eu deixo. Nosso templo, exatamente, nosso corpo, exatamente isso. Templo, ele é algo em que Deus habita. Deus não habita aqui. Esse templo, esse local, isso aqui é um local de reunião. Templo é esse corpo aqui. É o seu corpo. Temos que valorizar o nosso corpo. Então tem muito a ver, queridos, está vendo? Tem muito a ver a oposição de Cristo contra esse paganismo, que hoje nós somos bastantemente taxados e combatidos com as doutrinas, falsas doutrinas, de crentes ou mesmo da sociedade. Os crentes têm tolerado mestres que estão difundindo sua doutrina insidiosa e seu estilo de vida e têm falhado em expulsá-los da igreja. A influência deles está se espalhando como células cancerígenas em um corpo sadio. Então, irmãos, as falsas doutrinas,
falsos pensamentos devem ser combatidos. Pelo amor de Deus, não é para ser abraçado, isso aqui não tem problema não. Então, irmãos, pela palavra de Deus nós identificamos o que é falso, o que não é bíblico, o que não está nas Escrituras. Temos que ter muito cuidado, porque tantos irmãos, tantas pessoas... Eu já vi cristãos defendendo a masturbação masculina. Não tem problema, porque o camarada vai para psicólogo, não, vá, continue, você precisa descarregar a sua energia. Esse mundo está perdido, irmãos, principalmente no tocante a falsos ensinos em nosso meio. Com o advento da internet piorou a situação. Melhorou por um lado e piorou por outro, né? Porque quantos falsos mestres também ensinando aí. Então são como células cancerígenas. Um resumo: a prostituição física e espiritual, né? Prostituição, que é relacionada à idolatria também, e idolatria, que são a participação nas festas dedicadas aos ídolos e a comer coisas sacrificadas aos mesmos. Então, em resumo, é prostituição e idolatria, ou vai se resumir mais em idolatria, porque idolatria sexual, idolatria na mente, do coração, né? Então, de fato, como Satanás não logrou êxito contra a igreja usando a perseguição, né? Um trono de Satanás habita, a obrigação em que o império opunha para as pessoas adorarem o imperador, né? A igreja, usando a perseguição, mudou a sua tática. Satanás mudou a sua tática. Ele usou a proposta para não, agora ele não, a proposta agora não é substituição, mas mistura. Não é apostasia apenas aberta, mas um ecumenismo. Exatamente, queridos. As únicas coisas que eu posso concordar com determinadas religiões, por exemplo, no meio da política, a única coisa que eu posso concordar é se, de fato, aquela religião cristã, né, seja adventista, católica romana, seja espírita, ou então tantas mais, são pautas, por exemplo, referentes à família tradicional, contra o aborto. Isso, gente, tranquilamente, como cidadão, né, podemos concordar com essa mentalidade, com esse pensamento em relação a esses pontos. Agora, quando se relaciona à doutrina, não dá para se juntar a esse pessoal, não. Não, vamos aqui fazer uma corrente, não tem isso de espírita, não tem isso de católico, de evangélico, não sei o quê, tal. Sou universal, sou da mundial, sou da... Não é uma questão de denominacionalismo, mas é uma questão de doutrinários, erros doutrinários. Jamais eu vou ter que concordar com aspectos doutrinários mormons, testemunha de Jeová, espiritismo. Jamais, irmãos, porque são contra, são coisas que negam o nome de Jesus e enaltecem a carnalidade, a idolatria a outros deuses. Muito cuidado, muito cuidado. E é muito sutil, Podemos ter amigos, pessoas que são de outras religiões? Sim, só não podemos ser influenciados por eles. Você é que tem que influenciá-lo. Como eu hoje, né, estive com esse muçulmano, falando de Cristo, nada de receber da influência dele, do islâmico.
Jamais, né? Bom, Jesus também convida aqui as pessoas a se arrependerem. No verso 16 ele diz: portanto, arrepende-te, senão venho a ti sem demora, contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Jesus está exigindo, o arrependimento exigido significa abandono da prostituição em todos os sentidos, a expulsão dos libertinos, os nicolaítas, os de Balaão, e a prática da vigilância. Tomar atitudes de meia volta, né, metanoia, no grego, era primordial para que a igreja crescesse saudavelmente. Quando Jesus fala, arrepende-te, ele está dizendo isso. Meia volta. Ou seja, se a pessoa está caminhando para um abismo, o que é que ela tem que fazer? Volte. Recue. É isso que Jesus está falando. Saia desse meio, porque é abismo. São falsos. Então, os inimigos da igreja muitas vezes estão dentro da própria igreja. Quando eu falo dentro da igreja, queridos, não é somente dentro dos salões e tal, mas na atmosfera cristã, tá? O acesso na internet, a pessoa que você conhece, os colegas e tal, essa atmosfera cristã, né? Os relacionamentos e tudo mais. Bom, é isso. Note que o Senhor chama a igreja ao arrependimento, porém declara guerra aos nicolaítas. Portanto, arrepende-se, não venho a ti sem demora. Eu vou vir até você sem demora. Eu vou fazer a minha vontade, eu vou operar, eu vou fazer para que você abandone essas práticas. E ele diz aqui: e pelejarei, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Mais uma vez ele usa aquela mesma espada que a gente falou no início. Está vendo que Jesus está falando? Ele se apresenta, mas tem a ver com aquela igreja. Com a espada de sua boca, que ele vai executar juízo, que a espada parecendo mais uma foice, larga, os dois lados dela bem afiadas. Mas aqui é uma linguagem simbólica em que ele diz que vai fazer algo contra, tomar uma atitude contra esses falsos. Isso inclui os nicolaítas e seus adeptos, os que estão servindo a Satanás e visam destruir a igreja, terão que enfrentar a espada de seu guerreiro e vitorioso Senhor. Quando ele fala aqui espada, também é o Senhor dos exércitos. Senhor dos exércitos é o nosso refúgio, né? Salmo 46. Então, tantas passagens no Antigo Testamento. O mesmo Deus do Antigo Testamento está falando aqui, ó. Não é diferente. O Senhor guerreia também. Já começando por onde? De dentro. Às vezes a gente pensa que os maiores inimigos estão lá fora. Não. O primeiro inimigo é o coração, de onde procedem todas as idolatrias e todas as criminalidades. O outro inimigo é os próprios falsos, os crentes que estão envolvidos no meio dos verdadeiros. Irmãos, o negócio é muito sério. Mas o Senhor, Ele executa juízo. Ele julga. Por sua palavra. Bom, no verso 17 diz assim: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido. Eita, olha a promessa aí, ó. Irmãos, todas as promessas dessas 7 igrejas
está estritamente relacionada à vida eterna, tá bom? Então são simbolismos de vida eterna, mas ele detalha porque tem a ver com relação à situação da igreja local. Bom, no deserto, Deus mandou o maná, quando cessou, um vaso com maná foi guardado na arca depois do templo, foi guardado lá dentro da arca da aliança, construída no período de Moisés. Com a destruição do templo, conta-se alguns judeus que Jeremias escondeu um vaso com maná numa fenda no Monte Sinai. Por isso que ele fala maná escondido. Então, os rabinos, os mestres da lei falavam sobre o que o Messias nos daria, o maná escondido. Os rabinos diziam que ao vir o Messias, o vaso com maná seria recuperado. Receber o maná escondido significa desfrutar das bênçãos da era messiânica. Ou seja, dareis o maná escondido, ou seja, vai dar mais de Cristo, mais da presença, ou seja, viver intensamente com Cristo. Nós já recebemos Cristo, mas ainda não estamos na sua presença gloriosa plenamente. Ele vive em nós, mas estaremos com Ele, com o corpo glorificado no reino celestial. Ou seja, nós comeremos com Jesus. Nós estaremos em comunhão plena com Ele. Eu não sei, irmãos, isso não tem como saber, se nós realmente vamos comer da Santa Ceia Celestial. Nós não sabemos se vamos lá, o vinho celestial, o pão. Nós não sabemos. O que importa é que o simbolismo prevalece e que nós estaremos com Ele, em comunhão plena com Ele. Que é isso que precisamos. Irmãos, para os judeus, a refeição, comer, significa algo muito profundo. Comer junto para um judeu naquela época. Por isso que Jesus comia com aquelas pessoas, os publicanos, os pecadores, os fariseus. Esse Jesus fica comendo com esses camaradas. Imagina aqueles camaradas tudo falando, Por que eles ficavam com raiva de Jesus? Porque comer era um ato de intimidade, de comunhão plena. E é isso mesmo. Com Cristo nós desfrutaremos desse apetite celestial, do maná escondido. É isso, é estar com Cristo, comunhão plena com Ele. E é isso aí. Bom, aí ele fala aqui uma outra promessa, Bem como lhe darei uma pedrinha branca. O que é essa pedrinha branca? Era comum os membros de uma associação comercial ou os vitoriosos dos jogos usarem pedras como bilhete de entrada nas festas, como também para comer à vontade ou para entrar nos jogos. Uma espécie de ingresso, uma espécie de premiação, ingresso, e por aí vai, mas como se fala branco, queridos, quer dizer que literalmente a gente vai receber uma pedrinha branca na coroa e tal. Não, é um simbolismo de que branco é a pureza, é algo puro. Nós falamos na introdução ao Apocalipse, na primeira exposição, em que as cores têm umas representações firmes e únicas em Apocalipse. Nós vamos falar ao longo delas à medida que os textos forem pedindo. A pedrinha branca é símbolo de uma nossa admissão no céu, na festa das bordas do Cordeiro,
Quem deixa as festas do mundo vai ter uma festa verdadeira, onde a alegria vai durar para sempre. Então, era uma admissão, para os cristãos naquela época, eles sabiam o significado de pedra, essas pedrinhas, era um ingresso, né? Mas ele diz também que nessa pedrinha vai ter um novo nome, só aqui que ele diz no texto, no verso 17, no final diz assim: e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Ou seja, é como se naquele nome ele grafasse um nome novo que só Jesus e ele saberia o que era. Só Jesus e a pessoa, o indivíduo sabe que é este nome. Bom, que ele está se referindo também? Os gladiadores, quando eram libertos das arenas, recebiam pedras com os seus nomes gravados, com a data de sua libertação, ali naquela gravação. Enfim, mas o que está relacionado a esse novo nome? É uma nova identidade. Jesus está nos dando plenamente uma nova identidade quando estamos em Cristo e plenamente quando estivermos lá. Não quer dizer que a gente vai chegar lá de filinha, esperar lá ele colocar uma pedrinha branca escrito com um nome novo. Não pode ser, não podemos imaginar literalmente. Pode ser que aconteça? Pode, mas é mais provável que prevaleça o simbolismo, tá bom? Lembrando que todas as promessas, as 7 igrejas são de vida eterna. Resumindo, o maná e a pedra branca são símbolos escatológicos relacionados às festas. A festa messiânica, né, no fim, e também falam da comida espiritual. E de novo nome e do novo nome que Deus já dá aos crentes no presente. Novo nome, nova identidade. Até porque, queridos, muitos dos nossos nomes têm significados pagãos. Tem pessoas que se chamam Apolo, por exemplo, né? Enfim, tantos nomes que a gente poderia mencionar aqui, mas como as línguas na terra foram contaminadas com nomes demoníacos, nomes referentes a ídolos e tudo mais, referentes a deuses pagãos, aquela coisa toda. Então, mas mesmo assim o Senhor nos chama e nos dá essa nova identidade nele. São promessas de eternidade com Cristo na Nova Jerusalém. Se resumo, né? São promessas de eternidade.